Bom, boa tarde a todos e a todas. É um prazer, uma imensa alegria. Queria cumprimentar a mesa, esse momento de estar participando desse evento tão importante que está discutindo talvez os rumos da regulação e da internet no Brasil e sempre com a ligação com o direito constitucional e os direitos fundamentais e também, por que não, aí na área da minha especialidade, com o direito internacional. Fico muito feliz de voltar aqui ao EDP, encontrar tantos amigos no auditório desde que eu cheguei, tantas pessoas tão queridas aqui que eu não via há tanto tempo. Para mim foi um motivo de alegria, está sendo ainda também. Espero compartilhar um pouquinho depois até a minha volta para Cuiabá. Eu vou ser breve, vou usar os 20 minutos que me foram concedidos e para tocar no tema. Dois temas, na verdade. Eu acho que até um deles talvez já tenha sido suscitado ontem em alguma mesa de debate, que também envolve, de certa maneira, e eu também aqui, e principalmente o Luca também tocou em alguns temas que eu também já tinha preparado para falar, e eu acho que dá para construir um diálogo em cima disso. Dois temas que ligam muito o tema das novas tecnologias e das redes sociais, das mídias sociais e da internet em geral, com o direito constitucional e também com o direito internacional e com a proteção internacional, evidentemente, dos direitos humanos, né? Dois desafios que eu acho que isso está sendo crescente no Brasil, e principalmente porque desemboca no Poder Judiciário, que é o poder que vai resolver esses temas e vai tentar lidar com todo esse mosaico informativo e esse mosaico de regulamentações nacionais e internacionais ainda em construção, ainda, evidente, incipientes, como já vimos. As normas de soft law não são tratados internacionais, tem ainda uma grande dificuldade para os estados implementarem, mas seria a questão das mídias sociais, né, e do seu papel e da sua regulamentação pela via do Poder Judiciário e até o cerceamento da liberdade do cidadão de se comunicar na era dos direitos comunicativos, e também a questão da responsabilidade e também do cidadão e da sociedade em relação ao uso desse mundo oculto chamado internet, onde todo mundo está por trás de um computador e pode, então, gerar violações de direitos humanos de toda monta e, principalmente, retomar fatos que vão levar o direito ao esquecimento e todas essas discussões que têm sido feitas no Brasil. Vou trazer alguns casos e para colocar esses problemas e colocar essas discussões em termos de desafios mesmo que têm chamado a atenção do jurista e do constitucionalista e do internacionalista em geral. Eu não tenho dúvida que nós estamos na era dos direitos comunicativos e que os direitos comunicativos fazem parte dos direitos humanos. Os direitos comunicativos são direitos humanos e, portanto, a comunicação e a expressão de ideias e também o recebimento do conteúdo dessas obrigações tem um conteúdo bifronte, um conteúdo que vai e o conteúdo que tem uma volta também. E aí, então, nasce uma questão que os estados estão passando por isso, é que os cidadãos, cada vez mais, eles hoje têm a possibilidade de se insurgir contra a atividade estatal e, inclusive, no âmbito do direito do consumidor, prestar mais atenção naquilo que está acontecendo em termos de relação de consumo, discutir as questões que estão acontecendo nas relações de trabalho, no âmbito do direito internacional privado. Isso está sendo implementado cada vez mais atualmente no mundo globalizado. Os cidadãos reclamam na internet, reclamam por aplicativos de lojas onde compram produtos que vêm com defeito. Isso chama a atenção do mercado. Nunca se preocupou tanto com a opinião pública e em relação ao consumo, porque isso, de uma certa maneira, chama atenção para as empresas da responsabilidade que têm, tanto no comércio eletrônico, quanto ainda no comércio tradicional, e isso acaba impactando, de certa forma, os estados, e isso acaba impactando, de certa maneira, também o Poder Judiciário. Hoje em dia, chega-se ao ponto de países antidemocráticos, como, por exemplo, recentemente
alguns países africanos, e recentemente foi o Irã, em 2014, proibiu o uso de funcionalidades comunicativas, proibiu o WhatsApp, proibiu o Instagram, proibiu o Facebook para as pessoas, para homens e mulheres se comunicarem. Quer dizer, em pleno século XXI, o Estado proíbe funcionalidades comunicativas em flagrante violação de direitos comunicativos das pessoas. E aqui já foi tocado também pelo Dr. Juarez, nós estamos passando um problema hoje no Brasil que o judiciário, todos acompanham, vez ou outra, né, alguns juízes têm bloqueado as funcionalidades comunicativas também, têm bloqueado o uso do WhatsApp, e daqui a pouco vai acabar bloqueando tudo. Eu comungo da ideia de que isso é um absurdo do ponto de vista jurídico, para fins de punir uma empresa ou de se instruir uma investigação criminal, cortar a comunicação de milhares de cidadãos brasileiros, ou seja, tirar o direito à comunicação do cidadão brasileiro por uma ordem judicial, e que, felizmente, essas ordens não têm durado mais do que horas e têm sido cassadas pelos tribunais de justiça dos estados ou pelos tribunais superiores brasileiros. Esse é um problema que temos que enfrentar, porque me parece que o Poder Judiciário está extrapolando um pouco o seu poder de controle e influenciando ou impactando na vida de um cidadão que não tem absolutamente relação alguma com aquilo que se busca naquele processo em causa, ou para garantia da aplicação da lei penal, ou eventualmente para garantir uma certa medida de execução. Isso já foi tocado aqui. No Brasil ainda falta esse tipo de regulamentação, no direito internacional falta esse tipo de regulamentação, não há um tratado internacional entre estados que lidem com esse tema, isso é difícil de se regulamentar. No âmbito da União Europeia é um pouco mais desenvolvido, a proteção de dados e proteção de privacidades, há inúmeras diretrizes e diretivas que também tocam com esse tema, principalmente a 9546 do Conselho da Europa, que regula a proteção de dados pessoais, livre circulação de dados, etc. Mas, no fundo, acaba sendo um tema em aberto. E, de tudo o que escutei, escutei pouco falar de proteção de direitos fundamentais e de proteção dos direitos humanos. No fundo, creio que a questão deve ser também, evidentemente, ligada ao plano da proteção dos direitos, e especialmente na era da proteção internacional dos direitos humanos. Tanto no âmbito europeu, Convenção Europeia de Direitos Humanos, ela regula as liberdades comunicativas, artigo 10, 12 e seguintes por aí, e no âmbito nosso também, no nosso mosaico protetivo interamericano, essas liberdades também são reguladas pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Qualquer regulamentação que se queira fazer no plano do direito interno tem que respeitar os tratados internacionais de direitos humanos, que, segundo o próprio Supremo Tribunal Federal, são alocados no mínimo, no status supraconstitucional no Brasil. E eu tenho dúvida se as regulamentações que se fazem no Brasil passam pelo crivo do controle de convencionalidade das leis, ou seja, respeitam as normas internacionais de proteção dos direitos humanos. Esse é um ponto também que o controle do Estado ele tem que prestar atenção. Porque, no fundo, quando chegar no poder Judiciário a questão, que é onde vai desembocar a coisa, o Judiciário espero, dar a solução coerente na interpretação da hierarquia das normas no Brasil, especialmente os tratados internacionais de direitos humanos, que garantem amplíssima liberdade comunicativa para os cidadãos brasileiros. E eu realmente não sou economista, não sei como resolver isso na questão econômica, na questão tributária, mas, à luz do direito internacional público, é o absurdo dos absurdos proibir a comunicação de um cidadão e um magistrado negar que milhares de cidadãos brasileiros se comuniquem pelo seu aplicativo por conta de punir uma empresa, ou um motor de busca, ou o que quer que seja. Há outras medidas jurídicas para se fazer, para se logre êxito no processo. E que, se não lograr êxito no processo, que se mude no Congresso Nacional as leis brasileiras e que tenha melhor execução das sentenças e das decisões judiciais, mas não prejudicando os direitos de todos os cidadãos. Esse é um ponto, um desafio que eu acho que merecia debate nesse evento. Inacreditável, já passou 15 minutos que eu estou falando. É um primeiro desafio e, enfim, não dá mais para falar muita coisa, que nós temos que resolver, e também é um tema que eu concordo que é um tema ainda em aberto, porque o direito internacional ainda não logrou êxito nesse tipo de regulamentação. O segundo que eu queria colocar, que é maior, mas eu vou ter que resumir,
salvo engano, também ontem já foi suscitado, relativamente ao direito ao esquecimento. Os direitos comunicativos são direitos bifrontes. É o direito de você buscar informação, ter informação, porém também receber ou ter o direito do impacto que essa informação pode te causar. É um direito que vai e volta. A comunicação, ela tem esse nítido caráter bifronte, o direito de buscar, mas também o direito / responsabilidade de receber. E nesse segundo ponto é que se discute até que ponto viola a dignidade de um ser humano, ou viola os direitos fundamentais e os direitos humanos, e, portanto, sob o exame do controle tanto de constitucionalidade quanto de convencionalidade, notícias e veiculação de matérias e veiculação de reportagens que maculam a vida de uma pessoa ou de sua família. Uma pessoa, por exemplo, que foi condenada por um homicídio, condenada por uma violação de direitos e que depois de um longo processo judicial de 15, 20, eventualmente até 30 anos, fora absolvida na justiça. Será que essa pessoa precisa, ou será que ela tem que sofrer as consequências de uma reportagem televisiva de 30, 40 anos atrás, e que isso volta à tona num contexto em que a sua família já está reestruturada, e que ele tem filhos, e que ele tem netos, e assim por diante? A pergunta que o Direito Nacional de Direitos Humanos faz é, será? Esse caso veio à tona, acho que muitos daqui conhecem, quando, recentemente, o Tribunal de Justiça da União Europeia julgou o caso Mário Corteja González. O que aconteceu com esse cidadão espanhol foi que, e um caso muito simples, do ponto de vista jurídico até prosaico, não envolvia, segundo a nossa concepção latina, grande violação de direitos humanos, assim. Não era nenhum caso que envolvia tortura, desaparecimento forçados, violação de direitos de minorias, grupos vulneráveis, nada disso. O que aconteceu é que ele vendeu um imóvel em Madrid, na década de 70, 80, por aí, e esse imóvel acabou tendo uma dívida, o novo comprador acabou fazendo uma dívida tributária, e essa dívida tributária, por uma questão da escritura, do registro imobiliário, ainda ficou vinculado ao nome do proprietário anterior. E um belo dia, ele lendo o El País, ele viu o seu nome numa coluninha, até no meu livro, os direitos comunicativos são de maneira tão ampla que eu coloco até o link, né, para você clicar e ver o site do El País, numa coluninha à direita, dizendo assim que ele está sendo executado em tantos milhões de pesos, ou se era euro já, em suma, um valor tributário. Ele se sentiu extremamente ofendido, porque ele foi colocado ali no jornal, e a notinha minúscula, quem vê a página do jornal, aquelas notinhas bem pequenininhas, o nome dele estava lá. Dívida tributária do senhor tal em relativo ao imóvel na rua tal, de valor X. Pronto. E o que ele fez? Ele entra, então, com uma reclamação, e que, ao final, conhecida e dado provimento no Tribunal de Justiça da União Europeia, contra a Google Spain, e o Tribunal de Justiça da União Europeia determina, então, que o motor de busca retire a informação. Não obstante estar num jornal impresso, a pessoa que teria o jornal impresso leria, mas esse jornal impresso da década de 80 acabou sendo pulverizado. Então ele jogava o nome dele no Google, e a primeira coisa que aparecia é que ele era um devedor. E isso o atingia profundamente, porque, segundo ele, era uma pessoa que não devia os tributos e tal, e tal, e tal. E pronto, o Tribunal de Justiça da União Europeia mandou retirar esse conteúdo, e então, a partir daí, nasceu ampla controvérsia sobre o tema do direito ao esquecimento. Se pode também um tribunal, dentro desse cotejo entre liberdade de informação e dignidade do ser humano, mandar retirar de um motor de busca um certo tipo de informação que, de certa ou errada, teve uma determinada finalidade social em um determinado momento histórico. E, por exemplo, uma notícia de um crime que ocorreu na Alemanha, esse, no caso, Lebach, que foi julgado pelo Tribunal Constitucional Alemão, muito mais anteriormente, na década de 70, em que
envolvia a morte de determinadas pessoas e a acusação de que aquele cidadão teria participado ali daquela execução, e ao final ele logrou êxito no processo, e anos e anos e anos depois faz-se uma reportagem sobre aquilo e se veicula a imagem do sujeito, o nome do sujeito, e as filhas viram, a esposa nova viu e os netos viram, e causou um grande constrangimento na família saber que houveram dentro do seu ambiente familiar um fato daquela natureza, e que, não obstante ele ter sido condenado, ele já estava completamente na Alemanha ressocializado. E o Tribunal Constitucional Alemão teve então que sopesar dois grandes pesos dentro do direito constitucional, ou seja, a liberdade de informação e a notícia que era útil à época, saber quem matou, quem não matou, e depois, se é útil à sociedade, uma notícia da década de 70, voltar à tona e prejudicar uma pessoa que já está... e trazer à tona toda uma lembrança, todo um contexto social e privado da vida daquela pessoa hoje, no momento, que colocaria a família dele em xeque e traria inúmeros prejuízos para a família, para os vizinhos, o comentário na cidade, o olho torto das pessoas na padaria, assim por diante, porque no fundo é isso que acontece, né? Então, que motivo social, que elan social, qual o motivo da informação de algo que já ocorreu e ser veiculado 40 anos depois? Qual a utilidade pública dessa notícia a destempo? E o Tribunal Constitucional Alemão, sopesando isso de uma maneira muito interessante, para não dizer brilhante, muito interessante, entendeu que, embora a informação deva ser respeitada, esse transcurso temporal e esse, na verdade, grande lapso temporal entre o fato e a nova realidade que vivia a pessoa, já cumprida a pena e já ressocializada com a sua vida, com o seu trabalho, com o seu emprego, com a sua nova família, que entre o tempo e o fato, do fato e essa nova notícia, o peso seria maior para a dignidade do indivíduo e estaria, então, a justificar a prevalência do direito individual em detrimento da utilidade pública da notícia. Um precedente da década de 70 que também influencia na decisão recente do Tribunal de Justiça da União Europeia. E no Brasil, o exemplo do famosíssimo e conhecidíssimo recurso especial 13.34.097, famoso 13.34.097, do STJ do Estado do Rio de Janeiro, que discutiu aquele programa da Rede Globo, Linha Direta Justiça, né, que também, depois de anos e anos do evento da chacina da Candelária, trouxe à tona novamente o programa ao ar, e numa reprise dos fatos que ocorreram, e isso também acabou, segundo o autor da ação, trazendo inúmeros prejuízos para si e para a sua família, inclusive filhos e netos, etc., que passaram a ser colocados numa situação, no ambiente escolar e no ambiente familiar, de absoluto desrespeito por um ato e um fato que teria acontecido há anos e anos atrás por um membro, e de que participara, portanto, um membro da sua família. E o STJ também, na mesma linha, entendeu que viola a dignidade humana a perpetuação da notícia, né? E que essa notícia ofensiva à pessoa, portanto, estaria no âmbito do mosaico protetivo tanto do direito internacional público, especialmente a Convenção Americana sobre Direitos Humanos e todos os tratados de direitos humanos dos quais o Brasil é parte, que, como já disse, no mínimo valem mais do que as leis internas no Brasil, sempre sob a perspectiva do princípio pro homine, e também das leis brasileiras e do ordenamento jurídico brasileiro, especialmente da proteção da dignidade humana. Então, cedeu o direito à informação também no Superior Tribunal de Justiça, cedeu ante esse
o direito à informação e as liberdades comunicativas. São questões interessantes que estão sendo debatidas, portanto, no plano tanto do direito internacional público e tanto no direito comparado, como Alemanha e Brasil, e que talvez a última palavra que vai ser agora, recentemente, dada pelo Supremo Tribunal Federal, não sabe quando isso vai vir à pauta, eu estou acompanhando aí para... Imagina-se que talvez esse ano ainda possa vir a pauta do Supremo, ou no mais tardar até o primeiro semestre do ano que vem, e vamos ver o que a nossa Suprema Corte vai decidir. Mas, em suma, já extrapolado o meu tempo, são 2 desafios aí para o direito constitucional, que envolvem as liberdades comunicativas e os direitos dos cidadãos, que nós, no Brasil, precisamos, de certa maneira, resolver. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de participar aqui e me colocar à disposição, e agradecer ao IDP e ao ministro Gilmar Mendes e Laura por esse convite que me fizeram, que eu fiquei muito feliz. Estava em Natal dando aula no mestrado ontem, fiquei uma semana, e hoje seria o meu último dia de aula. Então eu matei a aula lá, e a Universidade Federal entendeu, para estar aqui de ânima e cuore com vocês. Muito obrigado.